Beleza, então bora lá. Vamos lá, me acompanha aqui. Eu vou falar muita coisa hoje, hein? Inclusive, eu vou falar uma coisa que eu acho que vocês acham, normalmente eu vejo que vocês acham difícil porque vocês erram na prova, tá? Então presta muita atenção no que eu vou fazer aqui hoje, porque eu não sei explicar isso aqui, o que eu vou fazer hoje, de forma mais clara do que eu vou fazer aqui com vocês, tá? Então assim, presta atenção no que eu tô fazendo, tá? Qual que é o meu objetivo hoje? Explicar para vocês, o que é um decodificador. Calma, já rolou uma tensão aí, não sei porquê. Segunda coisa, eu quero explicar para vocês o que é um multiplexador. Mas mais... Presta atenção, gente. Espera aí, velho. Não sobe a relação ao ruído. Não sobe o ruído para mim, não. Mas mais importante do que isso aqui. Porque, tipo assim, cara, falar o que é o decodificador é simples, tá? É um circuito que tem mais saídas do que entradas. Acabou, tá feito, tá? Agora o importante é entender, cara, para que serve essas duas paradas aqui? Para que serve isso aí? Tá? Para que serve isso aí? Como é que eu uso isso para implementar algum circuito? Porque no final das contas é isso que importa. Essa que é a função dessas duas caixinhas aqui, tá? E isso aqui tem tudo a ver com um tópico. Cara, que eu acho assim... Eu acho que é uma ideia super simples. Vocês fazem aqui o dia inteiro. Mas na hora que vocês tentam fazer de propósito, vocês acham difícil. Eu acho que no final das contas acaba sendo uma ideia, aquelas coisas que é simples, mas é difícil, sabe? Assim, eu não tenho muito, sei lá, tá? Eu não tenho muita explicação do que acontece isso. Abstrair significa simplificar. Nada mais do que isso, tá? Abstrair é sinônimo de simplificar. E aí aqui pra gente, isso aqui vai ter no escopo dessa disciplina aqui, tá? No escopo aqui de samistais, no escopo geral assim, de computação, engenharia em geral, tá? A principal técnica de simplificação que a gente vai usar é pegar coisinhas e elas estão conectadas aí entre si para formar uma coisa maior, um sistema com uma certa complexidade, tá? Tem uma certa complexidade de um sistema qualquer. E aí, qual que é a ideia básica de abstração? Assim, uma das ferramentas de abstração básica que a gente vai usar, tá? É olhar e falar assim, cara, em vez de ficar entendendo o todo pelas partes, que é basicamente o que a gente fica fazendo em engenharia, né? Tem uma coisa, a gente vai juntando partes e tenta fazer um design que a gente chama de composicional. Pega partes e compõe essas partes para fazer uma coisa maior, tá? Aí, em vez de ficar entendendo o todo pelas partes, o que é uma das ideias básicas que a gente faz? A gente vem e fecha isso aqui dentro de uma caixa preta. Fala assim, em vez de ficar pensando nas partes, eu vou pensar só na caixa preta e na interface da caixa preta. Eu vou abstrair os detalhes do que tem lá dentro. Tudo bem? Reparem que isso aqui é uma ideia de simplificação. Você para de pensar nas partes. Você vai pensar em menos coisas agora. Porque você não vai pensar em cada parte específica ali dentro. Você vai pensar numa coisa tem uma determinada função. Não interessa mais como que essa função, como é que você implementa essa função lá dentro da caixa preta, tá? Você passa a lidar com menos informação. Você simplificou, de alguma forma, um sistema, tá? E é isso aqui que a gente vai fazer. Essa aqui é uma ideia muito elementar, assim, tá? E ela é tão elementar que ela acaba sendo difícil de fazer, acho que na hora que vocês tentam fazer de propósito. Tá, assim, tudo que... Isso eu acho muito doido, tá, gente? Eu não entendo também, porque isso aqui a gente faz o dia inteiro. Quando você entra... Quem dirige, levanta a mão aí pra mim. Quando você entra no carro, você fica pensando assim, pra ligar o carro tem que ir lá, girar a chave, né? Tem que botar a chave numa coisa lá na ignição e girar, certo? Você fica pensando assim, eu vou colocar aqui, aí eu vou girar a chave, aí vai acontecer um comando elétrico, que vai chegar um bit não sei aonde no computador, e aí ele vai ligar uma bomba de combustível, que tem que ir lá no tanque, pegar combustível e vaporizar, e injetar no não sei aonde lá dentro do motor, e aí uma outra coisa tem que gerar uma eletricidade lá, uma tensão para gerar uma fagulha, e é um negócio... Tipo, cara, você fica pensando nisso, gente?
Vocês ficam pensando nisso? Não, você só gira a chave e você fala, porra, vai ligar. Não é assim? Vocês estão fazendo exatamente isso aqui. Vocês olham o carro como uma caixa preta, o carro vira uma caixa preta, não interessa o que acontece lá dentro, você só sabe que você girou a chave, você deu uma determinada input para ele produziu uma determinada saída para você. No caso lá, ligar o carro. Você já faz isso o tempo todo. Tá? O exemplo do carro aqui, acho que é sei lá. Mas vocês fazem isso o tempo todo. Quem aí vem para cá de ônibus, pega o ônibus de manhã e tal, não sei o quê. Levanta a mão aí para eu ver, pô. Fica com vergonha não. Beleza. Vocês fazem isso também. Quando você chega lá na parada de ônibus, você dá sinalzinho pro ônibus assim, aí o cara para, aí você fica pensando, nossa, eu vou entrar aqui no ônibus, aí vai ter um motorista que aperta o pedal e não sei o quê, e ele tem que vir. E você fica pensando nos detalhes disso que acontece? Não, você só entra no ônibus e espera, e aí você sai no outro lugar, não é? Não é isso que acontece, gente? Você só faz isso, né? Você entra no ônibus, o ônibus é meio que uma caixa preta. Tudo bom, filho? É uma caixa preta, você dá sinal para ele, ele para, você entra, você espera e você sai. Aconteceu uma entrada e ele produziu um resultado, que é você chegar lá do outro lado onde você queria. Não é isso que acontece, filho? Você fica pensando nos detalhes do ônibus lá, como é que ele funciona? Nos pneus, no combustível, no motorista, você fica pensando nisso? Não, você só fica lá, entra lá e relaxa lá, esquece os detalhes do que está acontecendo, certo? Você só esquece, confia que vai dar certo e vai, não é? E normalmente dá certo, né? Normalmente dá certo. Tudo bem? Você abstraiu, tipo assim, todo aquele sistema ali, ó, de transporte e tal. Tudo bem? Então vamos tentar começar a fazer isso de propósito. Começa a pensar que você está fazendo isso o tempo todo, tá? Porque isso aqui é uma técnica básica de engenharia. Então isso aqui é meu objetivo hoje. Vamos ver se eu vou chegar lá. Porque esse agora é o meu desafio. Na aula passada, e aí vem comigo, tá? Na aula passada, a gente estava lidando com essa função aqui, ó. F é igual a mais B barra C mais ABC. E aí, a gente terminou a aula passada definindo dois nomes. Ou, aliás, vários nomes, né? Mas, primeira coisa, era o que a gente chamou de min-termos. Né? Como é que é seu nome, filho? O que era um min-termo mesmo, Breno? Min-termo. Quem é que vai ajudar o Breno? É o quê? Quem está falando comigo, levanta a mão. Soma de produtos. Não. É um termo produto. Isso. O que mais? O que tem que acontecer com ele? Porque não é de qualquer jeito. Ele tem que ter exatamente N variáveis. No caso aqui, a minha função tem 3 variáveis, é ABC. Tá? Normalmente a gente deixa implícito aí, mas você pode indicar de alguma forma aí quantas variáveis tem. Tá? É um termo produto com exatamente N variáveis, onde N é o número de variáveis que você tem na função. No meu caso aqui, 3 variáveis. Tudo bem? O que era um max termo mesmo? Cara, essas perguntas aí caem na prova. É o quê? É um termo soma com N variáveis, né? Com as N variáveis. Tudo bem, gente? Tranquilo? Agora, para que servem os nomes? Se o nome quer para a gente fazer alguma coisa. Lembra que eu posso representar a função por meio da tabela verdade, né? A tabela verdade dessa função fica assim, ó. 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, opa, ficou feio. 0, 1. Beleza? Só ver se está tudo correndo conforme aqui. Beleza. E aí, olha lá, ó. Essa função aqui, normalmente, tipo assim, cara, sei lá, você tem várias estratégias para fazer a tabela verdade dela, tá? O mais naive, assim, mais ingênuo é ficar se perguntando. Quando for 0, 0, 0, você vai lá e calcula. Quando for 0, 0, 1, você vai lá e calcula. Quando for 0, 1, 0, você vai lá e calcula. Tá? Você pode ficar fazendo isso. Ou você pode perceber o seguinte, cara, é soma, certo? 1 mais qualquer coisa aqui em sistema de tais é o quê? É o qualquer coisa, certo? Todo mundo... Hã? Não, né? Claro que não. 1 mais qualquer coisa é 1, certo? É, né? Olha lá, tipo assim, por isso que vai mandar prova, pô. É, presta atenção. Vamos lá, acompanhe. 1 mais qualquer coisa
dá 1. Tudo bem? Então eu posso olhar e falar assim, cara, quando esse pedacinho for 1, a função já dá 1, não precisa olhar o resto. Tá? Aí eu me pergunto então, tá, quando que o A é 1? Quando que o A é verdade na tabela verdade? Você concorda comigo que é todas essas posições aqui, ó, onde desse 1 grande aqui? Tá? Então vai ser 1 aqui, vai ser 1 aqui, vai ser 1 aqui, vai ser 1 aqui, certo? Por conta da primeira parcela da soma. Tá todo mundo comigo aí? O segundo caso vai ser verdadeiro quando? Quando B for igual a 0 e quando C for igual a 1, certo? Aí vocês concordam comigo que é quando B igual a 0, C igual a 1 é aqui, e aqui, e só, né? Hã? Tudo bem? E aquele segundo ali já estava marcado, eu não preciso marcar de novo. Tá? Mas vocês perceberam que tem uma redundância ali, né? Lembra que era um pouco essa história que a gente estava discutindo na aula passada, né? Tá? Hoje a gente vai aumentar a redundância. Depois, a partir da próxima aula, eu quero dar um jeito de reduzir a redundância, tá? Mas vamos lá. O termo ABC vai ser 1 quando? Quando o A for 1, o B for 1 e o C for 1, tudo ao mesmo tempo, né? Que é aqui, né? É o único lugar onde isso acontece, que já está marcado lá. Onde a função não é 1, ela tem que ser 0. Todo mundo bem com isso? Todo mundo bem com isso? Beleza. E aí, da discussão da aula passada, o que é importante para você lembrar aqui, tá? É você lembrar aqui, para que serve o min-termo? O que é o min-termo? Tá? O min-termo é uma representação de uma das linhas da tabela verdade. Só isso. Tá? Então, cada linha tem um min-termo associado a ela. Tá? A primeira linha, o min-termo associado a ela vai ser A barra, B barra, C barra. Lembra? O min-termo diz para mim quando que aquela linha é verdade. Como é que é? Calma, não cheguei na forma canônica ainda, mas é isso aí, você está se adiantando um pouco. Tudo bem? Esse é o min-termo relacionado com essa linha da tabela. Beleza? A segunda linha da tabela tem um min-termo relacionado com ela, que é o termo produto de n variáveis, que vira 1 naquela linha da tabela exatamente e 0 no resto. Qual vai ser? A barra, B barra, C. É o que está relacionado com a segunda linha. E assim por diante. Tudo bem? E aí, para que serve isso? Isso aqui serve para eu poder representar a tabela verdade na forma algébrica de uma forma canônica, de uma forma que tem uma representação única no lado algébrico. Tá? Porque no lado algébrico tem várias equações, tem várias formas diferentes de escrever uma função lógica que vão dar a mesma tabela verdade, elas são equivalentes entre si. Tá? A forma canônica é a forma, vamos chamar assim, vou chamar assim, mais pura da coisa. Tudo bem? Como se não tivesse mais como reduzir, assim, toda a informação está lá na tua cara, basicamente. Tudo bem? Enquanto que essas outras representações eu estou meio que escondendo alguma coisinha de você, mas a mesma informação está lá. Tá? Então vamos lá. Ó. No caso aqui, o que eu preciso fazer? Pegar e somar todos os min-termos e cada um deles vou multiplicar por 0 ou por 1, dependendo da saída da função naquela linha. Então, o primeiro min-termo vai ser A barra, B barra, C barra. Quanto tem que ser a saída da função nessa linha? 0. Então, isso vai ser 0 vezes aquele min-termo ali. Tudo bem? Só que 0 vezes qualquer coisa é o quê? 0 vezes qualquer coisa é 0, certo? Aqui pra gente, tá? Vezes lógico, né? Tipo, o E lógico. Tudo bem? E quanto que é 0 mais qualquer coisa? A coisa. Certo? Todo mundo bem? Então, na hora que eu estiver fazendo aqui, ó, isso aqui é 0, certo? 0 vezes qualquer coisa dá 0, mais o que vier pro lado de lá vai dar o que tiver do lado direito, certo? Então, preciso escrever esse termo aqui? Não? Então, todo mundo de acordo que eu não preciso nem... Opa! 0 mais x igual a x. Então, todo mundo bem, que eu não preciso nem representar isso aqui, certo? Está implícito. Tá? Está implícito. Próximo min-termo aqui. Próxima linha da tabela, que é o A barra, B barra, C. Qual é o valor da função nessa linha? 1. Então, aqui tem que multiplicar por 1. Só que 1 vezes qualquer coisa dá o quê? Quanto? 1 vezes qualquer coisa dá a coisa, né? Hã? — 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
Não, calma. Ó, A, B, vezes, né? 0, 1, 0, 1, 0, 1. Isso aqui é 0, 0, 1, 1. 1 vezes qualquer coisa quer dizer que eu estou na parte de baixo da tabela, lembra disso? Cara, desenha isso aqui, ó, no começo da aula. Desenha essa tabelinha aqui, a tabelinha do OU e a tabelinha sei lá, da OU exclusiva para te ajudar. Tá? Porque isso aqui, essas identidades aqui, basicamente é ler pedacinho de baixo da tabela, pedacinho de cima da tabela. O que está errado? Está errado porque aqui é 0. Tudo bem. Tudo bem? E aí repara lá, ó. 1 vezes qualquer coisa é a coisa, né? 1 vezes B, copiou o B do lado de cá, que é B, ó. Tudo bem? Todo mundo bem com isso? Tá? Volta lá, desenha isso aqui, cara. Tipo, desenha isso aqui, ó. Começou a prova, desenha isso aqui. Vai te ajudar. Tudo bem? Não fica tentando. Tá? Uma hora você decora. Enquanto você não decorar, você desenha a parada. E eu vou falar um real pra vocês. Eu sempre desenho até hoje. Tem, sei lá, 20 anos na minha cara isso aqui. E eu não tenho vergonha de desenhar. Então vamos voltando. Ó. 1 vezes qualquer coisa dá o quê? A coisa. Certo? Então quer dizer que escrever isso aí, escrever isso aqui é a mesma coisa, certo? Beleza. Seguindo essa mesma lógica, preciso ir somando os outros mintermos onde a função é 1, certo? Que vai ser A, B barra, C barra, A, B barra, C, A, B, C barra, A, B, C. Todo mundo entendeu essa história da forma canônica, gente? Qual a terceira linha? A, B barra, C barra. A, B barra, C. Aqui? É. Esse aqui não é um mintermo que representa essa linha? Ah, tá. Pensei que era a terceira linha de cima para baixo. Não, já foi agora. Você já entendeu que o zero não vai influenciar aqui, porque vai ser 0 vezes alguma coisa. Só estou pegando as linhas que tem 1. Tudo bem? Bota fé? Beleza, também boto fé. Vamos lá. Como que é teu nome, filho? Meu? Sim? Beleza. Bora lá, Luiz. Mas você pegou, né? Peguei. Tranquilo. O que eu gostaria que vocês percebessem, tá? Que essa F que está aqui embaixo tem exatamente a mesma informação do que está escrito aqui em cima. Exatamente a mesma informação que tem ali em cima. Tudo bem? Só que a informação está mais, vamos chamar assim, desfiada, assim, né? Tá mais, sei lá, tá mais purinha. Tudo bem? Isso aqui tem uma relação com álgebra linear, mas eu não vou, acho que não vou por esse caminho, porque ninguém gosta de álgebra linear, né? Vetores e tal. Hã? Isso aqui é como se fossem vetores de base e tal, mas assim, acho que isso pode mais confundir do que ajudar. Mas é bem bonito, tá? Isso aqui. Próxima. A gente olhou que cada max termo também está ligado a uma linha da tabela. Certo? Tá? E ele era o dual do min termo. Lembra a história do dual? O dual é a imagem lá do outro lado do espelho. Do outro lado do espelho está tudo invertido, né? Aqui pra gente quer dizer que o 0 vira 1, 1 vira 0, o vezes vira mais e o mais vira 0. E o mais vira vezes. Beleza? Isso quer dizer o seguinte, com essa linha da tabela, essa linha da tabela está associada ao max termo A mais B mais C. Um termo soma com exatamente as 3 variáveis da função, certo? Tudo bem? E por que isso? Repara uma coisa. Quando que A mais B mais C vai ser verdade? Vou marcar de vermelho, tá? Vai ser verdade, ó, quando A for verdade, certo? Que é aqui, 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 aqui. Todo mundo concorda? Esse max termo vai ser verdade quando B for verdade. Certo? Que é aqui, 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 aqui. Todo mundo concorda? Então, beleza. E ele vai ser verdade quando C for verdade. Que é aqui, aqui, aqui e aqui. Todo mundo concorda? Não concorda? Beleza. Então vocês concordam que onde ele não é verdade, ele tem que ser falso, né? Então é aqui, ó, 0. E aí repare, o max termo localiza para mim onde é que tem os zeros na saída da função. Enquanto que o min termo localiza para mim onde é que tem os 1s na saída da função. Beleza? Todo mundo bem? E aí, para fazer a mesma coisa aqui, a mesma
Não é a mesma forma canônica, mas é a forma canônica usando os max termos. Tá? O que eu vou fazer? A F, que vai ser, eu vou escrever de vermelho. Eu vou multiplicar, se aqui ó, eu somava, vou multiplicar os max termos associados às linhas zeros. As linhas que tem zero na tabela. Então vamos lá. Na tabela tem ó, essa linha aqui, essa linha aqui e essa linha aqui com zero. Eu vou multiplicar esses termos. Tudo bem? A lógica é semelhante ao que aconteceu ali atrás. Vai ficar assim, ó. A mais B mais C. E aí repare que não tem A barrado mais B barrado mais C barrado, tá? É A mais B mais C. A lógica dele é a lógica lá dentro do espelho. Onde é 0 vira 1, onde é 1 vira 0, tá? Próxima linha. É o 0, 1, 0. Então é A mais B barra mais C. A próxima linha é 0, 1, 1. 0, 1, 1. Todo mundo de acordo, gente? Todo mundo de acordo? Professor, por que isso aqui dá certo? Deixa eu fazer uma coisa aqui, porque depois que eu terminei a aula ontem não, na semana passada, eu fiquei achando que eu tinha feito isso errado, tá? Para alguns de vocês eu falei, cara, eu fiz besteira, eu acho que tem que ter um barra aqui. Mas não tem que ter não, presta atenção aqui por quê, tá? Vamos dar uma olhada aqui. A função f vai ser 1 quando esse pedacinho for 1, ao mesmo tempo que esse pedacinho for 1, ao mesmo tempo que esse pedacinho for 1, não é isso? Porque é multiplicação, tem que ser tudo 1 ao mesmo tempo, não é? Tá bom. Vamos marcar cada um daqueles pedacinhos na tabela onde eles são 1, pode ser? E onde eles são 0. O A mais B mais C, a gente viu ali, ele é 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, certo? É o primeiro pedaço. É o primeiro max termo. O segundo, do meio, ele vai ser 0 na linha 0, 1, 0 e 1 nas demais. Vocês concordam? Então ele vai ser 0 na linha 0, 1, 0, 0, 1, 0 é aqui e 1 nas demais. Tá visível? Tá. O terceiro max termo que está lá multiplicando, ele vai ser 0 na linha 0, 1, 1 e 1 nas demais. Vocês concordam? Todo mundo bem comigo? Então é aqui, ó. 0, 1, 1 e ele vai ser 1 nas demais. Aí a pergunta... Repare. Essa equação está falando para mim que a f vai ser 1 quando as três coisas forem 1 ao mesmo tempo, né? Então eu pergunto para vocês. Quais as linhas, aqui nesses azulzinhos aí, que eu acabei de desenhar, quais as linhas onde só tem 1? Aqui, certo? Ó, aqui tem um 0, então vai ser 0, né? Porque é 0 e 1 dá 0. A segunda linha só tem 1. 1 e 1 e 1 dá 1. Todo mundo bem? A terceira linha tem um 0 lá no meio, então vai dar 0 o resultado. A quarta linha tem 0, vai dar 0 o resultado. Todas as outras só tem 1, né? Então vai ser 1, 1, 1, 1. E vocês concordam comigo que essa coluna azul, que é o resultado da f, escrita aqui vermelhinha, é a mesma coisa que eu estou procurando? Tudo bem? Então não tem que nada de barrado ali não, tá? Aqui é do jeito que tá aí mesmo. Cadê? Quem tinha me chamado a atenção aqui? Cadê o rapaz? Sumiu. Sumiu. Ah, você, filho, é. Isso. Não, tá, é isso aqui, que é o que eu falei, eu terminei a aula passada aqui. Mas eu mesmo me plantei a dúvida, mas é isso aqui mesmo, é o que eu tinha feito mesmo. Todo mundo entendeu a lógica da forma canônica? Todo mundo entendeu a lógica da forma canônica? Então, beleza. Agora, fica comigo aqui, porque agora o que a gente vai fazer nada mais é do que vamos implementar essa coisa com as portas lógicas. Então, vem comigo, tá? Diga. A lógica de eu pegar, como nessa produto de somas, eu pegava o f e multiplicava no inteiro o resultado daquela posição. Né? Se eu fazer a mesma coisa, isso também segue. Não entendi. Ali, por exemplo, na linha 2, que seria... Aqui. Seria A, B, C barra. Né? A, B, C barra. Como eu poderia botar um 1, somar lá, e aí como mais qualquer coisa é 1, eu considero que é 1 naquela linha. Entendeu? Não. É isso aqui, ó. Ele não está aqui, ó. Ele mais o resto. Então, tá.
Não sei se eu entendi muito bem. Tenta reformular na sua cabeça e você me pergunta de novo, no final da aula. Todo mundo bem? Posso seguir? Sim. Forma, a de cima, forma canônica. Eu nunca sei quem é conjuntiva e quem é disjuntiva, sei lá. Tá? Tem uns nomes lá. Eu chamo a primeira de soma de produtos, a branca, e eu chamo a vermelha, a segunda, de produto de somas. Forma canônica. Não foi o que a gente fez? Isso aqui é equivalente a qualquer uma dessas duas. Por que você vai transformar nessa? Exatamente pelo motivo que eu vou... Uma das coisas é... Deixa eu melhorar um pouco. Como é seu nome, filho? Diego. Tem um motivo que é meio teórico e tem um motivo que é bem prático, que é o que eu vou fazer aqui para vocês. Tá? O motivo teórico é que, dadas duas funções lógicas, quaisquer, arbitrárias, como é que você decide se elas são equivalentes entre si? O processo de decisão é, você escreve uma na forma canônica, você escreve a outra na forma canônica e vê se são iguais. Porque a forma canônica é única porque ela representa a tabela verdade. Tudo bem? Então é uma forma de você comparar duas funções. Tá? Esse é o motivo teórico. Tá? Mas isso é o chato, é o boring. Tudo bem? O que é o mais, vou chamar assim, divertido? Vou chamar de mais útil. É a gente saber fazer um circuito a partir disso. É o que eu vou te mostrar agora, que uma das técnicas de fazer o circuito é traz a parada para a forma canônica, escreve na forma canônica, e aí você tem uma caixinha preta. Lembra que eu falei aqui agora da abstração e é lidar com caixinhas pretas? A gente agora eu vou projetar uma caixinha preta que serve para eu implementar as funções que estão escritas na forma canônica. Sacou? Aí eu vou ter uma caixinha preta, que tem um monte de coisa acontecendo lá dentro. Eu vou mostrar aqui para vocês que a gente vai projetar essa caixinha preta, mas uma vez você sabe como é que ela é lá dentro, eu vou falar assim, beleza, agora esquece o que tem lá dentro, você já sabe como é que ela funciona. Agora lida só com a caixa preta. Beleza? E ele é um bloquinho que meio que já está pré-projetado. Normalmente você já projeta ele e já deixa lá no seu toolkit de ferramenta, como se fosse um parafuso específico que você já pega e usa quando você precisar. Então é isso daí. Eu não sei de nada. Eu botei para vocês lá no Teams o material de aula, né? Os PDF com os slides. Lá tem escrito, lá. Tem lá certo, eu nunca sei dizer. Tudo bem? Eu sou um péssimo exemplo, né? Porque eu devia saber esses nomes tudo, tá? Mas assim, enfim. Não tô nem aí. Vamos lá. O que importa é vocês conseguirem resolver as coisas. É saber projetar o circuito. Beleza? Vamos lá, presta atenção aqui comigo. A função que a gente está lidando é essa aqui, né? Ixi, peraí que tá cortando lá, né? F é igual a A mais B barrado C mais ABC, certo? Então vamos lá. Agora vamos lidar com as portas lógicas. Tá? Vamos lidar com as portas lógicas. Tudo bem? Acho que o Minto falou de porta lógica para vocês, né? Mas vamos lidar com as portas lógicas aqui, tá? A gente vai ter essencialmente 3 portas, tá? Uma que a gente vai desenhar assim, que se entrar A aqui, aqui sai A barrado. Se entrar 0 sai 1, se entrar 1 sai 0. É um inversor. Tem essa portinha aqui, que se entrar A e B, aqui sai A e B. É a AND. E tem uma portinha que é assim, se entrar A aqui, se entrar B aqui, aqui sai A mais B. Beleza? Beleza? E por que vai ser importante essa coisa das portas lógicas? Porque você consegue resolver toda a lógica sem isso, tá? O que eu vou fazer aqui. Lá em eletrônica, que é outra disciplina, lá em eletrônica, vocês vão estudar como é que implementa essas portas lógicas aí. Porque lá em eletrônica, eu consigo fazer um circuito um circuito mesmo, físico, tá? Que implementa essas caixinhas pretas aí. São 3 amplificadores. Tudo bem? E aí, essa representação aqui, em si, já é uma abstração de uma outra coisa que a gente nem vai falar aqui. Lá em eletrônica, tá? Só por curiosidade, tá, gente? Vou fazer um parênteses aqui a partir de agora, só por curiosidade. O inversor que vocês vão estudar lá é alguma coisa assim, ó. Tem um transistor aqui, esse cara aqui, ó, que a gente chama de transistor N,
Tem um transistor aqui que a gente chama de transistor P. Lá em eletrônica vocês vão estudar como é que funciona cada um desses caras. Você junta essas duas entradas aqui, essa aqui é a entrada e essa aqui é a saída. Pronto. Aqui você bota uma tensão fixa, ali embaixo você bota no zero. Então repare, o que a gente já está fazendo aqui, ó, aquela portinha aqui de cima, na verdade, ela está abstraindo o circuito ali de baixo. E eu aqui com vocês não vou ficar analisando o circuito. Eu vou ficar olhando e falando, como é que essa porta lógica funciona? Ela funciona assim, ó, do ponto de vista lógico. E aí vão juntar um monte delas. Mas no fundo, o que está acontecendo? Pô, você está fazendo um circuito com um montão de transistores lá. Isso aqui representa depois lá em eletrônica um circuito com um monte de transistores. O transistor a gente sabe fazer, é uma coisa de verdade, física, tá? A porta lógica a gente sabe fazer? Você sabe, porque basicamente é esse circuito aqui. Tranquilo? Então, essencialmente, a gente sabe fazer essa coisa. Então, se eu souber fazer uma coisa mais complicada juntando várias portas lógicas, pô, eu sei baixar o nível de abstração de volta lá em eletrônica e botar os transistores e conectar eles como eles têm que ser conectados. Tudo bem? Então, a gente está o tempo todo andando nessas abstrações aqui, tá? Mas isso é, de certa forma, uma curiosidade, tá? Não fica se preocupando em como é que isso aqui funciona, não. Todo mundo bem? Beleza. Dito isso, como é que eu faço aquela F ali? Uai, eu tenho. E aí presta muita atenção, tá, gente? Na prova, faz o favor de desenhar uns diagramas bonitos, tá? Assim. E é sério, assim, organizado e tal. Beleza? Aí, por organizado, segue o que eu vou fazer, que não é talvez o melhor estilo, mas vocês vão ver que é um estilo decente, tá? Tem 3 entradas, certo? O que eu recomendo vocês fazerem? Bota as 3 entradas aqui, faz alguma coisa assim, ó. Deixa elas aí, uns fiozinhos para cada uma, tá? Aí eu preciso fazer, ó, soma de 3 coisas, não é? Então tá bom, então produz as 3 partes, tá? Você vai somar. A primeira é A, direto. É só pegar o fiozinho aqui e jogar para algum outro lugar, né? Tá? Então guarda ele aí. A segunda parte é B barrado C. Vocês concordam comigo? Isso aqui é um E, certo? Então, E, B barrado. Vocês concordam comigo que tem que inverter o B, pegar o B ali, inverter e botar aqui para dentro? Todo mundo tá vendo? Estou fazendo devagar e depois vou acelerar. Tá todo mundo comigo? A outra coisa aqui é vir pegar o C, certo? Todo mundo bem com isso? Todo mundo já sacou aqui, que eu não preciso ficar explicando tanta coisa aqui. Na hora que tem uma bolinha, quer dizer que está conectando um fiozinho no outro. Na hora que não tem uma bolinha, quer dizer que não está conectando um fiozinho no outro. Todo mundo sacou, né? Tá? Por favor, não façam isso aqui, ó. Não façam isso. Só serve para complicar o diagrama, tá? Só serve para complicar o diagrama e ficar mais poluído. E não ajuda em nada. Tudo bem? Segue aqui essa convenção. Então, vocês concordam que aqui tem B barrado, aqui tem C, aqui tem B barrado C? Todo mundo bem com isso? Tá todo mundo aceitando isso? Certo? O terceiro pedacinho, então, vou fazer uma AND, preciso pegar o A, preciso pegar o B, preciso pegar o C, certo? Isso aqui é A, B, C. Todo mundo bem com isso? Ah, professor, aqui que é essa NAND de 3 entradas aí? Porque as portas lógicas são essas aqui, ó. Só tem ou a inversora que só tem uma, ou a NAND, ou a AND e a OR que só tem 2 entradas. O que é isso de 3 entradas que você não falou nunca? O que é isso? Tudo bem? Repare, se perguntem essas coisas. Se perguntem essas coisas. Eu não disse ainda o que é essa caixinha aqui, ó. Eu não disse o que é. Eu falei o que é isso? Não. Então, cuidado, porque se você inventar um símbolo e não me disser o que é, na hora que eu estiver corrigindo sua prova, eu não vou saber o que é. Se eu não sei o que é, tá errado. Tudo bem? Então, você pode inventar símbolo? Beleza, pode. Desde que você me diga o que significa. Lá, escreve lá. Professor, esse símbolo aqui vou usar com esse significado. Aí eu vou olhar e falar, beleza. E aí vou continuar vendo o que você está fazendo. Porque agora eu sei qual foi a abstração que você inventou. Beleza? Só que a gente vai convencionar algumas coisas aqui, tá? O E, essencialmente, é fazer o seguinte. A e B e C,
Porque no final das contas é isso que eu preciso fazer, né? Isso aqui é igual a fazer A vezes B vezes C. Tudo bem? Que é fazer assim, ó. Certo? Isso aqui é o que está aqui embaixo, certo? E embaixo só estou usando as portinhas que eu já conheço, não é? Todo mundo tá vendo? Opa! Aí eu posso combinar com vocês, então. Aí você não precisa explicar na prova, tá? Tipo, tá combinado já. Eu posso vir, fechar uma caixinha preta aqui, ó. E falar, toda vez que você vê esse símbolozinho assim, é aquele ali, ó. Todo mundo bem com isso? Com esse conceito? Todo mundo bem com esse conceito? Esse a gente já deixa combinado. O de 4 entradas, mesma lógica, tá? Mesma lógica, assim, né? E as de 5 entradas, 6 entradas, tanto que vocês quiserem. Esse a gente pode deixar combinado já. Tudo bem? Mesma coisa para ou. Mesma coisa para ou. Por quê? A mais B mais C é igual a A mais B mais C. Certo? Isso quer dizer que se eu quiser fazer a ou com 3 coisas, eu faço a ou com 2 das coisas e faço depois o resultado disso com a terceira coisa. Isso aqui é a ou de 3 coisas, de 3 entradas, de 4 entradas, 5 entradas. Todo mundo bem com isso? Mas se você inventar outro símbolo, me diga o que ele significa, tá? Todo mundo ok? Todo mundo bem com isso? Estamos combinados, gente? Então vamos lá, segue o baile aqui. Segue o baile que eu quero simplificar mais uma coisa aqui ainda no que vocês vão fazer. Vamos deixar combinado outra coisa. Direto a gente vai precisar fazer isso aqui, ó. Inverter um sinalzinho lá no meio do caminho e enfiar em outro lugar. Repare que eu não estou usando B barrado para nada aqui. Só para passar para dentro daquela end ali. Tá? Então eu vou combinar com vocês. Vou deixar combinado com vocês que quando acontecer isso aqui, ou assemelhados, eu vou desenhar assim, ó. Pode ser? Aí ganhou um novo significado, ó lá, um outro símbolo com um novo significado. Tá? Aí, variantes disso aqui é a mesma coisa, tá? Se eu desenhar assim, ó, tchan, 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 isso aqui quer dizer o quê? Inverteu a primeira, inverteu a segunda, passou na end. Todo mundo bem? Todo mundo bem? Certo? Beleza. Então vamos deixar isso combinado também, tá? Isso quer dizer aqui que eu posso vir aqui, mexer aqui e fazer assim, né? Opa. B barrado. Fazer assim. Todo mundo ok? Todo mundo confortável, gente? Todo mundo confortável? Agora falta somar os 3 pedaços, né? Somar é fazer uma ou. Fazer a ou. Já discutimos a história do ou de 3 coisas, né? Tá? Então, beleza. Posso usar aqui a abstração, ó. A mais B barrado C mais ABC. Isso aqui é a F, certo? Todo mundo bem com isso? Todo mundo bem com isso? Tranquilo? Belezinha? Outra coisa, vamos lá, ó, vem comigo. A gente, sei lá se vocês viram, mas se eu pegar um sinal e inverter ele 2 vezes, isso aqui é igual ao próprio sinal. Por quê? Porque se eu tiver 0, eu inverter uma vez, vira 1, quando eu inverter de novo, vira 0. Se eu tiver 1, inverter uma vez, vira 0, se eu inverter de novo, vira 1. Todo mundo bem? Como é seu nome, filho? Daniel? Tá tudo bem, cara? É porque tá tipo... É de respeito mesmo. Vamos lá. Mas tá bem? Isso quer dizer o seguinte, ó, se eu inverter 2 vezes um sinal, dá na mesma. Então vocês concordam comigo que se eu inverter aqui a saída de uma coisa e a entrada da outra coisa de onde chega o sinal, dá na mesma? Tudo bem com isso? Todo mundo bem com isso? Vocês concordam que se eu inverter a saída desse e inverter aqui de volta da entrada, dá na mesma? Certo? Vocês concordam comigo que se eu inverter aqui no meio do caminho e inverter aqui na parada, dá na mesma? Não nada se alterou aqui, né? Todo mundo bem? Como é que é o nome disso aqui? Desse cara aqui, ó.
NAND, opa, que é um terceiro carinha, né, que vocês fizeram, que é esse aqui, que é A, B, tudo barrado, né? NAND. Eu acho que o Mintos mostrou para vocês que a NAND é uma porta lógica canônica. Quer dizer o seguinte, com a NAND eu consigo fazer a inversão, a AND e o OR. Aí ele deve ter mostrado isso para vocês, certo? Tá? A NAND. Como é que é o nome disso aqui? Quem falou? NAND. Por quê? Teorema de De Morgan fala o quê? Como é seu nome, filho? Hã? Ayala? É parente do professor ali da computação? Não, pelo visto não. Vamos lá. Ó. O Ayala falou que isso aqui é a NAND, isso aqui é a NAND, por conta do Teorema de De Morgan. Como é que era o Teorema de De Morgan mesmo, filho? Deixa eu melhorar um pouco o que você falou, não sei se está certo não, mas olha só. Se eu tiver isso aqui, eu posso reescrever isso aqui como sendo A barrado mais B barrado. Lembra disso? Se eu tiver uma multiplicação e está toda ela barrada, eu posso transformar a multiplicação na soma e as barrinhas elas separam individualmente assim. Como é que você prova que é verdade? Escreve a tabela verdade do lado esquerdo, escreve a tabela verdade do lado direito, você vai ver que é igual. Tudo bem? Ao passo que o Teorema de De Morgan tem uma equação dual, tá? Que fala o seguinte, se eu tiver A mais B tudo barrado, eu posso transformar isso aqui em A barrado e B barrado, não era assim? Certo? O que é isso aqui? Ele é A barrado mais B barrado mais C barrado, não é assim? Tá? Se fosse só de duas entradas, tá? Vamos lá, aqui ó, de duas entradas assim, para ficar mais fácil aqui. Isso aqui, essa coisa é A barrado mais B barrado, certo? Só que A barrado mais B barrado não é A, B, tudo barrado? Então quer dizer que isso aqui é igual a isso aqui. Todo mundo concorda? Todo mundo viu isso? Todo mundo está vendo isso? Todo mundo está vendo isso? Se todo mundo está vendo isso, vocês concordam comigo que eu posso redesenhar o circuito? Posso refazer o circuito só usando o NAND? Que é assim, né? Todo mundo concorda comigo? Todo mundo bem com isso? Na prova, uma das questões a gente vai pedir, implemente essa função só usando o NAND. Todo mundo já entendeu como é que faz, né? Todo mundo pegou? Tá todo mundo bem? Quem não tiver, levanta a mão, sério. Senão eu vou pra frente. Como assim? Não tô entendendo. Qual é o inversor? É porque se eu não barrar esse inversor aqui, você tá falando? Não, é porque fazer o inversor virar além de ser uma inversora, né? Que pega o A, separa ela em dois fios e faz uma NAND. Ah, tá. Você tá falando que isso aqui é a NAND assim, né? Junta dois fios aqui, pum, certo? Não sei, cara, acho que vai depender um pouco do monte que a gente vai corrigindo, mas assim, eu pegando a parada, se eu ver isso aqui, eu pedir, só com NAND, se eu ver isso aqui, eu vou olhar e falar, beleza, eu tô entendendo o que tá acontecendo. Se eu ver isso aqui, melhor ainda. Melhor ainda a terceira coisa, que seria fazer o seguinte, vamos usar a convenção que a gente convencionou aqui com a gente, ó. Bolinha, pronto. Melhor ainda. Tudo bem? Mas teoricamente as três coisas... Teoricamente se eu pedir só com NAND, é pra fazer isso aqui, tá? Mas assim, a gente é razoável, cara. Vocês acham que a gente é sacana na prova, mas a gente não é não. Todo mundo bem? Posso andar pra frente? Isso aqui, ó, com a função do jeito que ela tava, tá? Então todo mundo sabe ir lá ligar a portinha lógica, né? Tudo bem? Beleza. Só que a gente viu ali atrás que eu posso reescrever essa F. Aqui tá cortando? Não. Eu posso reescrever essa F assim, ó. Com os mintermos, né? Assim. A barra, B barra,
C mais AB barra C barra mais AB barra C mais ABC barra mais ABC. A gente viu aqui atrás ali, né? Todo mundo bem? Aí eu pergunto para vocês, isso aqui não é somar coisas? Vamos lá, gente. É somar coisa, né? Somar coisas. Que coisas? Porque agora não é qualquer coisa. Somar o quê? Somar mintermos. Todos os mintermos da função? Todos os mintermos possíveis? Não, né? Não. É só aqueles onde a função é 1. Certo? Mas é somar mintermos. Concorda? Vocês concordam comigo que seria bastante útil se eu tivesse um circuito que produz os mintermos para mim? Porque depois é só eu pegar e somar eles, não é? Seria bem útil, não seria? Porra, vamos fazer um aqui que produz os mintermos pra gente? Pode ser? Ué, vamos lá então. A, B, C. São, para 3 variáveis, tem quantos mintermos? 8. O mintermo é produto de coisas, né? Produto são ends, não é? Então vai ter 8 ends, vocês concordam? Por que vai ter 8 ends, não? Você concorda comigo que essa tabela de 3 variáveis tem 8 linhas? Se eu vou produzir todos os mintermos, eu tenho que produzir uma coisa para cada linha. E o mintermo não é produto de alguma coisa? Produtos. Então eu preciso de end para fazer os produtos, né? Então uma end para cada linha. 8 linhas, 8 ends. Pegou? Então vamos lá. Eu vou botar as ends aqui, tá? Para acelerar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui eu vou produzir primeiro. Tá. Então vamos lá. O primeiro mintermo, como é que era mesmo? A barra, B barra, C barra. É o 000. Faz na ordem. Tudo bem? A barra, B barra, C barra. A barra, B barra, C barra. Ixi, tá ruim, né? Esse aqui eu vou chamar de M0, o primeiro mintermo. Tudo bem? O segundo, quem que é? É o 001, certo? O próximo é o 010. 010. O próximo é o 011. O próximo, 100. O próximo é o 101. O próximo é o 110. E o próximo é o 111. Esse aqui é o M7. Todo mundo bem? Vocês concordam comigo que essa caixa, isso aí que a gente acabou de fazer, produz todos os mintermos para mim? Tá lá os fiozinhos já com os mintermos. Hã? É o quê? Por que é 8? Conta aí. Aqui é o 0, aqui é o 1, aqui é o 2, aqui é o 3, aqui é o 4. Conta aí, filho. Aqui é o 5, aqui é o 6, ali tem que ser o 7. Certo? Tudo bem? Aqui a gente conta a partir do 0. Então o oitavo é o 7. Certo? Como é seu nome? Beleza? Todo mundo bem? Todo mundo bem, gente? Aí, vamos lá, para fazer a função f. A função f está meio escondidinha ali. Nossa senhora, está meio zoadinha ali. Deixa eu tentar transferir ela para outro lugar, porque está ruim aqui minha tela. Vou botar ela aqui assim, ó. Tá tudo visível aí? Cara, esse projetor tá cortando aí um pedaço, tá horrível aqui para mim. Então vocês concordam comigo que agora para fazer a f, basta somar esses mintermos específicos, né? O primeiro aqui, ó, A barra, B barra, C, quem que é? Quem? Quem? É o M1, né? 001 é o 1, né? 100 é o 4, não é?
101 é o 5. Vocês já aprenderam a contar já, né, em binário? 110 é o 6. 111 é o 7. Certo? Vou dar a manha aqui logo para vocês, porque eu nunca sei contar, tá? Eu preciso fazer a conta na minha cabeça o tempo todo. Eu faço ela bem rápido, mas eu tenho que fazer a conta, tá? Esse bit aqui, ó, significa 1, esse aqui significa 2, esse aqui significa 4. Se tivesse mais, era 8, 16, 32, 64, você vai somando. Soma 1, soma 2, soma 4, se tiver ligado, se tiver, não soma, se tiver desligado. Todo mundo bem? Não é só somar esses caras aí? Bom. Por que o quê? Porque eles não estão aqui. Eles estão aqui, o M2. Quem que é o M2? Terceira linha. Quem que é a terceira linha? Quanto? 010. A barra, B, C barra. Esse min termo tá na função f? Pegou? O que não está somando, você não vai botar na soma. Todo mundo bem? Todo mundo concorda que isso aqui, tipo, é útil pra caramba, assim, porque eu não preciso nem pensar, né? Pega qualquer função, escreve na forma canônica, gera todos os min termos e soma aqueles que me interessam. Vocês concordam comigo? Aí, olha só, vamos lá, continua, tá? Vocês concordam que nessa linha, esse pedaço aqui, ó... Opa, deixa eu melhorar essa caixa preta. Essa caixinha preta aqui, ó, aqui é o A, entrada, 3 entradas, ABC, 8 saídas aqui, ó. Cada uma representando os min termos. Vocês concordam comigo que se eu fechar isso numa caixa preta, eu posso ficar reutilizando? Toda vez que eu quiser fazer alguma coisa, uma função, que eu faço? Escreve na forma canônica, pega uma caixinha dessa daqui vermelhinha, que a gente já sabe como é que é lá dentro, ó. Mas eu não preciso me preocupar mais, porque eu já sei como é que ela funciona. Pega essa caixinha e pega os fiozinhos correspondentes aos min termos que me interessam e soma eles. Vocês concordam comigo que essa caixinha vermelha eu posso ficar reutilizando? Pode? Então eu vou dar um nome para ela. Toda vez que a gente quer reutilizar uma coisa, a gente dá nome. Tá? Vou chamar isso aqui de decodificador. Só isso. Você acabou de entender o que é o decodificador e como é que usa o decodificador. É para isso aí que ele serve. Tem outras utilidades? Tem, mas isso aqui é provavelmente a principal utilidade. Todo mundo bem com isso? Porque eu vou melhorar aqui ainda, vou fazer mais coisa. Todo mundo bem com isso? Todo mundo bem com isso? Todo mundo ok? Todo mundo ok? Oi, perdão? Não entendi qual diagrama. O primeiro. Qual o primeiro? Esse? A tabela verdade? Repara, naquele circuitinho lá que eu chamei de decodificador, cada uma daquelas saídas representa uma linha na tabela. É só você parar e pensar o seguinte, o que significa o min termo, filho? Não. Presta atenção numa coisa aqui. Isso, presta atenção. A pergunta importa. Presta atenção. Como é seu nome? Guilherme, presta atenção comigo aqui. Quando eu te perguntar o que é o min termo, aí você responde do jeito que você falou. O min termo é o termo produto de n variáveis. De exatamente n variáveis. Isso é o que ele é. Isso é o que é a definição. Eu não te perguntei o que é, eu perguntei assim, o que ele representa? Interpreta para mim isso. Não foi isso que eu te pedi? Interpreta para mim. Eu não quero saber se você sabe repetir a parada, eu quero saber se você consegue usar isso aí para alguma coisa útil. Interpreta isso, o que ele é para mim. O min termo, uma interpretação possível, tá? Porque tem outras. Uma interpretação possível e útil é falar assim, um min termo representa uma linha na tabela. O que significa isso? Vamos melhorar. Ele representa uma linha na tabela onde é 1 naquela linha e 0 no todo o resto. Beleza? Isso é o que o min termo representa. Para isso que ele serve. Tá? Ora,
O que está acontecendo nesse circuito? Esse M0, pergunta aqui, olha só essa saída, que eu chamei de M0. Quando que ela vai ser 1? Quando a entrada for exatamente A barra, B barra, C barra, 0, 0, 0, certo? Qualquer outra entrada, você concorda comigo? Qualquer outra combinação, isso aqui é 0, né? Todo mundo bem? O que vai acontecer com o M3 aqui? Quando que ele é 1? Isso. Quando a combinação de entradas foi exatamente 0, 1, 1. Qualquer outra coisa, isso aqui está 0. Você concorda comigo, então, que eu posso entender esse circuito como sendo assim, ó. É um circuito que ativa uma das linhas só de cada vez, uma saída de cada vez. No seguinte sentido. Eu vou botar uma combinação de entrada lá qualquer. Por exemplo, 1, 0, 1. O que vai acontecer nas saídas lá, naquelas saídas todas lá? Vou desenhar de amarelo. O M0, ele vai ser quanto? 0. Porque não acionou a combinação de entrada que torna ele 1, certo? O M1 vai ser quanto? O M2? 0. O M3? 0. O M4? E o M5? 1. E o M6? E o M7? Vocês concordam comigo que para qualquer combinação que eu colocar aqui, vai ter uma e somente uma saída acionada de cada vez? Nesse sentido aqui, tá? Que ela vai ser 1 e o resto vai ser 0? Vocês estão vendo isso? Isso aí é a leitura da tabela verdade. Ué. Eu botei uma entrada lá da tabela, que é, essa linha aqui, ele foi lá e produziu 1 naquela linha. E 0 no resto. É isso aí que a tabela faz. Isso aqui é outra forma de ler a tabela verdade. Tá todo mundo comigo ainda? Tá todo mundo comigo? Tá todo mundo comigo? Então olha só, porque eu ainda posso fazer mais coisa, tá? Vamos aqui, ó. Deixa eu limpar aqui um pouco. A gente acabou de concordar que se eu fizer barrado aqui... Deixa eu limpar mais aqui, peraí. Melequinha. Isso aqui, como é que era mesmo? Assim, assim. Vamos lá, vem comigo aqui. A gente acabou de concordar que se eu fizer um barrado aqui e um barrado aqui, aqui, né? E ali na entrada da soma não muda nada, né? Se eu fizer barrado em todo mundo aqui, vocês concordam comigo que eu tenho que barrar todo mundo aqui, certo? Como é que é o nome disso aqui que acabou de virar? NAND. Isso quer dizer que se, em vez de eu usar, que eu vou chamar de lógica positiva no meu decodificador, que é o que a gente tinha feito antes, eu fizer o decodificador com a lógica negativa, é tudo barrado lá a saída, ó. Tá? Lógica negativa, lógica positiva significa o seguinte: alguma coisa é acionada quando for 1 e ela desliga quando for 0. Lógica negativa é o contrário. Ela aciona quando for 0 e ela desliga quando for 1. Tá? É o tudo barrado ali na saída. Vocês concordam comigo que se tiver tudo barrado, eu somo com NAND? Vocês concordam comigo, né? Então, historicamente se convencionou, tá? Tipo, aí tem lá. Porque o que o pessoal fazia antigamente? Antigamente lá nos anos 60, 70 ainda, até a gente começar a integrar mais essas coisas, tá? Se convencionou a fazer o chipzinho com aquela caixinha vermelha do jeito que é ali, ó, com as saídas negativas ali, ó. Tá? Então, basicamente, todos os chips que vocês vão encontrar aí da família 74 qualquer coisa, 74, blá, 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 tá? Vai ser assim. Isso mais por termos históricos, diga. Qual que é a vantagem disso? A vantagem é que você soma com a NAND. E a porta NAND tem uma vantagem lá em eletrônica, porque ela usa menos transistores do que a porta AND e que a porta OR. Para NAND eu preciso de 4 transistores. Para fazer... Lá em eletrônica, porque depende muito do professor, mas lá em eletrônica você vai ver que fazer a NAND, você usa 4 transistores. Para fazer a AND, o que você faz? Você faz a NAND e inverte a saída. Você usa mais 2 transistores. Ninguém sabe fazer a AND direto. Como é que você faz a OR lá em eletrônica? Na eletrônica mesmo, o circuito. Você faz a NOR, que usa 4 transistores, e inverte a saída com mais 2 transistores.
Então tem mais eletrônica se você usar AND do que NAND. OR do que NAND. Então a NAND tem uma vantagem bastante concreta. Vai ter menos tralha lá no seu circuito. Menos transistor, quer dizer, menos energia, menos área do chip e tal, coisa toda. Tem vantagem, com uma vantagem concreta. Usar NAND. Não é só uma besteirinha teórica. Não é só tipo uma coisa do tipo, porque o professor acha bonito. Não, não. Tem uma vantagem concreta. É isso. Porque quando a gente está pensando num circuito que tem bilhões de transistores no final. Bilhões, assim, milhões e milhões de portas lógicas. Tá? Quando eu tenho milhões de portas lógicas, cara, um transistor, 2 transistores a mais, não é 1 a mais ou 2 a mais. São milhões a mais. Tudo bem? E cada um consome mais energia, mais área, deixa o negócio mais lento. Tá? Tem um motivo muito concreto lá no final, quando essa coisa fica maior. Tudo bem? Por isso já a insistência da NAND aqui. Todo mundo comigo, gente? Beleza. Uma outra problemática que é bastante comum é, imagina que eu tenho essa caixinha preta aqui agora, que a gente já sabe como é que funciona, tá? Ó, eu vou desenhar ela só assim, tá? Pum, A, B, C, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Eu vou indicar com um 0 aqui, com um 7 aqui. Tudo bem? Vou chamar aqui de X0, X1, X2. Opa. Pode ser assim? Porque assim vai ficar um pouco mais fácil de achar a ordem das coisas, tá? Onde? Vamos lá, vem comigo. Onde a entrada aqui vai ser assim, ó, X2, X1, X0. A ordem é essa, tá? Esse bit aqui a gente vai chamar de bit menos significativo. Bit menos significativo, least significant bit, tá? Aí, tipo, todo mundo vai usar essa sigla aqui, tá, em inglês, tá? Então você acostume com ela. É o bit mais à direita, vamos chamar assim, e esse bit aqui de bit mais significativo, most significant bit. Tudo bem? E aí assim, ó, eu não preciso ficar bagunçando muito, convencionando uma ordem com vocês, porque se eu escrever A, B, C, podia ser ABC, podia ser BA, podia ser, sei lá, tá? Assim não tem erro, né? Então vamos seguindo aqui. Todo mundo sacou como é que funciona essa portinha aqui, né? O decodificador. No caso aqui eu vou dar nome para ele, vou chamar de decoder. Decodificador. O decoder. 3 para 8. Porque tem 3 entradas e 8 saídas. Tá? E qual que é a lógica dele? Só tem uma saída acionada de cada vez, dependendo da combinação das entradas. Pergunta para vocês. Imagina que eu tenho isso aqui e eu tenho NANDs, tá? Para trabalhar. E eu preciso implementar, se eu precisar implementar uma função de 3 variáveis, como é que faz? É o óbvio, né? Bota aqui. A, B, C, soma aí as coisas correspondentes. Fiz besteira, né? Por óbvio. Espera aí. Porque aqui eu quero a saída. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Eu quero as saídas barradas. Vem aqui, pega as saídas aí correspondentes, soma com a NAND. Todo mundo ok com isso, né? Se eu precisar implementar uma função com menos de 3 variáveis, como é que eu faço? Opa, presta atenção aqui. Porque é nessas coisas que vocês se embolam. Aquele decodificador faz para mim A, B, C, 01, 01, 01, 01, 01, 01. Ele faz tudo isso aqui para mim, né? Todas essas linhas, não é? Vocês concordam comigo que se eu tiver só 2 variáveis, eu só preciso da parte de cima, por exemplo, só preciso desse pedaço aqui, ó, que já tem todas as combinações de 2 variáveis possíveis? Vocês concordam que eu posso pegar só a parte de cima e usar só a metade de cima aqui, menos significativa? Vocês concordam comigo? Para fazer isso, o que eu preciso fazer lá? Preciso botar 0 aqui nessa posição, né? Então vocês concordam que eu preciso travar aqui em 0? O bit mais significativo. E aí eu uso esses aqui de cima e ignoro esses de baixo. Vocês concordam comigo que é só isso?
E aí pega lá e soma os correspondentes que você está usando na tabela. Pode ser? Vocês concordam que também poderia ser usar a parte de baixo da tabela? Que seria dizer, em vez de travar em 0 a parte aqui, trava em 1 aqui, o bit mais significativo, usa a parte de baixo da tabela e esquece a parte de cima. Todo mundo sacou? Preciso ficar fazendo exemplo, né? Se eu ficar fazendo exemplo, eu ando mais devagar. Mas eu acho que isso aqui todo mundo já pegou a lógica, né? Certo? Esse é fácil. Agora o que é mais complicado é... Daniel, né? Se eu quero fazer uma função de 4 variáveis com decodificador de 3 entradas, como é que eu faço? Hã? Agora complicou, né? Pensa na lógica. O decodificador de 3 variáveis não faz essa tabela verdade aí? Se eu quero fazer menos, o que eu fiz? Eu fiz, ó, pega metade de cima, pega metade de baixo. Se eu quero fazer mais, eu preciso aumentar essa tabela, não é? Então, vê comigo se não é alguma coisa assim, ó. Vou quebrar aqui em 2 partes. Aí eu preciso fazer uma outra metade aqui, onde isso tudo vai ser 0, né? E uma outra metade, onde lá embaixo vai ser 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Vai ter tudo igual aqui. Só que aqui tem que ter um grandão novo, não é? Pergunta. Isso aqui, ó, esse pedaço aqui de cima, não é um decodificador daquele? Esse pedaço de baixo não é um decodificador daquele? Opa! Então precisa de 2, né? Vocês estão vendo que precisa de 2? Então vamos lá. Eu vou usar 2 aqui, ó. 2, 1, 2. 1, 2, 3, 1, 2, 3. x0, x2, x0, x2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Concordam que tem que ter esses 2, né? Certo? Aí vamos lá. Vocês ainda concordam comigo? Talvez. Vamos ver se vocês concordam comigo aqui. Os uns que tiverem na parte de cima, eu vou somar eles aqui, certo? Com a NAND, né? Sei lá, vamos fazer uma função qualquer aqui. Os uns que tiverem na parte de baixo, eu vou somar eles com a NAND, certo? Vocês concordam? Todo mundo bem com isso? Então vamos imaginar que seja, sei lá, esse aqui e esse aqui é uma função qualquer. Aí eu preciso agora dar um jeito de juntar a parte de cima com a parte de baixo. Não é isso que tem que acontecer? Então vamos lá. Vocês concordam comigo que juntar a parte de cima com a parte de baixo é somar também? Todo mundo bem? Porque isso aqui é alguma coisa, mais outra coisa, um pedaço da função. Isso aqui é alguma coisa, mais outra coisa, e tudo é min-termos, né? E aí eu preciso somar isso aqui, mais os min-termos estão somados aqui. Então é somar, vocês concordam? Só que tem hora que eu quero somar a parte de cima e hora que eu quero somar a parte de baixo, né? Então vê se eu tenho 2 caminhos aqui para isso, tá? O primeiro deles é vir aqui, bom, somar direto. Porque a gente acabou de ver que a parte de cima pega os min-termos, uma parte dos min-termos, soma. Ou a parte de baixo pega uma parte dos min-termos e soma. Certo? Então é só somar o resto aqui. Tá? Só que eu gosto de enxergar um pouco melhor essa coisa da seguinte maneira. Porque vocês concordam comigo que está estranho ali, porque eu não estou usando esse bit mais significativo aqui? Fazendo aquilo? Porque o que está entrando aqui? Está entrando, ó. Se aqui é ABCX, por isso que é o problema de usar ABC, tá? Eu preciso botar assim, ó. ABC, ABC. Certo? Por quê? É ABC, a parte de cima aqui, que eu estou usando o circuito. ABC, a parte de baixo que eu estou usando. E aí tem um outro bit, que é o X, que seleciona. Ah, é a parte de cima ou a parte de baixo? Não é isso que aquele bit faz? Seleciona a parte de cima ou seleciona a parte de baixo? Certo? Então eu vou fazer o seguinte coisa. Tá? O que significa selecionar a parte de cima ou selecionar a parte de baixo? Se eu tiver um min-termo que tem a ver com a parte de baixo, vamos imaginar que eu tenho um min-termo que tem que ser, sei lá, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Tá bem bagunçado isso aqui, né? 0, 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 1, 0, 0, 0, 0, 0. Vamos imaginar que
quero localizar esse min termo aqui. Vocês concordam comigo que eu preciso desligar essa parte de cima? Tem que ser 0 em tudo? Vocês concordam comigo que do jeito que está aqui, não está acontecendo isso? O que está acontecendo aqui? Esse bit está ligado, né? Tá vendo que tá ligado? Todo mundo tá vendo que esse bit tá ligado aqui nesse circuito? Ó? Que eu estou botando ABC ali. E está acontecendo a mesma coisa em cima e embaixo. Vocês concordam comigo que eu preciso desligar esse bit da parte de cima? Desligar é transformar ele em 0. Como é que eu transformo alguma coisa em 0? Não. Como é que eu transformo alguma coisa em 0? Como é que eu transformo alguma coisa em 0? Multiplica por 0. História da primeira aula que eu cheguei aqui com vocês. Para que serve a E? Para copiar ou para escrever 0, né? Como é seu nome, filho? Paulo. Não foi assim que a gente viu? Para que serve a AND? Para copiar ou para escrever 0? Para que serve a OR? Para copiar ou para escrever 1? Lembra dessa ladainha? Mesma história. Então vamos lá. Se eu preciso desligar alguma coisa, o que eu preciso fazer? Paulo? Multiplicar por 0. Certo? Então vamos lá. Eu quero desligar o de cima quando esse bit for 0. Multiplicar por 0. Você concorda comigo então que é pegar e fazer E com X? E aí eu vou desligar a parte de cima? Paulo, tá comigo? Esse x é a outra entrada da função. A função é ABCX. 4 entradas. Oi? Calma. Pegou? Tipo assim, calma, você aceitou isso aqui? Eu não terminei, mas você aceitou esse primeiro passo? Todo mundo sacou o que eu estou fazendo? Eu estou olhando e falando assim, se eu quero ligar a parte de baixo, eu desligo o resultado da coisa de cima. Eu desligo o resultado da coisa de cima. Tá todo mundo vendo isso? Inverter o quê? Qual a primeira entrada de cima? X? Mas quando o x for 0, aqui já não vai ser 0 automaticamente? Que já não é exatamente o caso que eu quero? Quando ele for 0, desligar a parte de cima e ligar a parte de baixo. Certo? Desligou a parte de cima, certo? Eu não fiz nada com a parte de baixo ainda, mas tá lá. Você concorda comigo? Tá todo mundo pegando esse pedacinho? Eu não tô sentindo firmeza de vocês ainda. Tipo assim. Tá todo mundo aceitando que isso aqui vai desligar a parte de cima? O resultado da parte de cima? Todo mundo bem? Posso ir para frente? Eu ainda não entendi o que vai desligar. Qual a parte você não entendeu? Ah, tá, não entendi. Entendeu? X é 0, vai multiplicar qualquer coisa por 0, dá 0. 0 aqui, desligar que eu quero dizer aqui é transformar em 0. Toma água aí para hidratar os neurônios. Vamos lá, vamos continuar aqui comigo. Todo mundo bem? Só que quando eu desligar a parte de cima, eu quero ligar a parte de baixo, certo? E eu quero que funcione uma, e eu quero desligar uma e ligar a outra, ou ao contrário, né? O que significa ligar a segunda? Calma, não é inverter nada. É multiplicar por 1, porque copia, não é? Todo mundo bem? Então vocês concordam comigo que eu posso vir aqui, multiplicar por x barrado, que aí tudo que está pegando do lado de cá vai passar para o lado de lá, né? Vai copiar o resultado. Ou seja, eu vou pegar a parte de baixo da tabela, vou fazer a conta dela e vou colocar na saída. Vocês concordam? Eu vou pegar a parte de cima da tabela, vou fazer a conta, mas eu não vou passar para cá. Porque eu desliguei aquele pedaço ali, eu não deixei passar para fora. Só sai 0 ali. Aí vocês concordam comigo que agora sim é somar, né? Somar. Ficou bem feio aqui, né, miss? Todo mundo bem? Aí pergunta. Isso aqui, quando o x for 0, está desligando a parte de cima e ligando a parte de baixo. E quando o x for 1? Calma. Aqui é 1, aqui é 0, aqui é sempre 0, não é? Por quê? Porque
E de 0 com qualquer coisa, dá 0. E em cima tem um aqui, aqui está simplesmente fazendo a conta e colocando a conta para fora. E aí eu estou somando, pronto, bum. Todo mundo sacou esse negócio? Porque eu vou dar uma melhoradinha nisso ainda. Mas todo mundo sacou o que tem que acontecer? Eu tenho um circuitinho menor, aí eu olho e falo, beleza, cada um implementa uma metade da tabela. Então pego 2, que eu tenho 2 metades da tabela. Boto 2. Nas entradas, eu vou usar as variáveis, no meu caso aqui eu escolhi as menos significativas. Foi o que eu botei aqui, ó, ABC, ABC. Todo mundo comigo? E o X? O X eu interpretei como sendo um bit que fala para mim, é para usar a parte de cima ou a parte de baixo da tabela. Separa a parte de cima ou separa o resultado de baixo. Sacaram o que aconteceu? Todo mundo sacou o que aconteceu? Então todo mundo sabe se virar com isso, né? Beleza. Só que ia ser bastante útil se o decodificador já tivesse isso embutido, né? Essa história de desligar, se ele já tivesse embutido no decodificador, você concorda comigo que ia ser bem útil? Se eu pudesse só ter um bitzinho no decodificador e falar assim, desliga ele, deixa a saída toda 0 aí, porque aí não tem essa treta toda do lado de fora. É só desligar ele. Tudo bem? Opa, beleza. Volta aqui, porque o decodificador é isso, não é? Como é que eu desligo um bit? Multiplico por 0. Tudo bem? Opa, então vê se eu posso fazer isso aqui, ó. Ah, eu tô tentando... vou ter que... Pronto. Então, eu posso... Cada uma dessas saídas é uma coisa individual, né? Eu preciso... Então, olha o que eu quero adicionar. Eu quero adicionar um bit de controle que fala assim, desliga tudo pra mim. Basicamente. Então, desligar tudo quer dizer desligar a primeira, vocês concordam? Desligar a primeira quer dizer multiplicar por 0, né? Por alguma coisa aqui, ó. Quando for 0, essa alguma coisa, desliga aquela saída. Quando for 1, liga aquela saída. Copia, né? Tum, tum, passa para fora. Vocês concordam que isso que funciona, né? Vocês concordam que para desligar a segunda saída, eu venho aqui e faço a mesma coisa? Vocês concordam comigo? Vocês concordam comigo que para desligar a terceira saída, eu pego e faço a mesma coisa? E para outra saída, eu pego e faço a mesma coisa? E a mesma coisa. E a mesma coisa. E a mesma coisa. E a mesma coisa. Vocês concordam? Todo mundo bem? Eu vou chamar esse bit aqui, ó, de enable. É um liga e desliga, só isso. O que o enable faz? Quando ele for 1, funciona como a gente viu lá, a lógica normal, ele nem fede nem cheira. Quando ele for 0, ele trava aqui tudo em 0. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Efetivamente desligando a lógica, não é? Isso aqui é o que eu estava tentando fazer com esse end aqui, ó. Só que agora esse end está lá dentro da parada, vocês estão vendo? Tudo bem? Se eu tiver, então, a lógica, o decodificador desse jeito, como é que ficaria uma função qualquer aí? Ficaria assim, ó. 2, 3, o enable. 1, 2, 3, o enable. x0, x2, enable. x0, x2, enable. Eu vou fazer assim, 0, 0, 0, 0, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 3, 4. Então vamos lá. Presta atenção aqui comigo. Se eu quiser implementar então essa função aqui, ó, A barra B, C barra D, mais A, B, C, D barra, mais, sei lá, tô inventando, tá? A, B barra, C barra, D barra, mais A, B, C, D. Vamos lá, como é que você faz então? Tendo o enable, tá? Se não tiver o enable, você tem que depois fazer o enable por fora ali, que a gente fez aquela coisa toda. Mas tendo o enable, você vai fazer o seguinte. As variáveis menos significativas são B, C e D, certo?
Então você vai usar o A, que é o mais significativo, para selecionar o bicho de cima ou o bicho de baixo. Tá? Então você vai botar aqui, ó, B, C, D, né? B, C, D na ordem de significância deles. B, C e D na ordem de significância deles. Todo mundo ok comigo? Isso aqui, deixa eu até desenhar mais explicitamente, tá? É meio que a mesma coisa de fazer assim, ó. Naquela A, B, C, D. Como é que era aqui? B, C, D, B, C, D. Todo mundo ok? O B de um lado é a mesma coisa do outro, tá? Vou deixar mais explícito aqui. Certo? Vamos lá. O que eu faço com o enable do cara de cima? Eu quero habilitar ele quando o A for 0. Porque quando o A for 0, eu quero selecionar a parte de cima da tabela. Pode ser? Então eu preciso vir aqui, inverter o A e botar o A ali, certo? Todo mundo bem? E se o enable já fosse lógica negativa? Se ele já fosse assim, ó. Opa. Melequinha. Se ele já fosse barrado aqui. Era para botar o que aí? Só ligar no A, porque ele já pega o A e inverte o A lá a lógica dele, certo? Assim é mais comum, tá? O enable também ser invertido. Beleza? O que eu ligo no enable do de baixo? Se ele tá, supondo que ele também é barrado, tá? Aí você liga, inverte e liga aqui. Todo mundo de acordo com isso? Então, beleza. Agora eu preciso somar, né? Vamos lá. Onde que está esse min termo aqui? Está no de cima ou no de baixo? Por que está no de cima? Porque o A é 0. O A é 0, seleciono o de cima e desligo o de baixo. Então tá. Então tá no de cima. Qual das saídas do de cima? Isso aqui é 1, 0, 1, 0, 1 é quanto? 5. Então a saída, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5. É essa daqui, certo? Então tem que pegar essa aqui. Tá todo mundo ok? Esse próximo é no de cima ou no de baixo? Por quê? Porque quando o A for igual a 1, vai selecionar o de baixo e vai desligar o de cima. Qual linha é daquela ali? A linha 6. A linha 6 é essa, vocês concordam? Esse aqui é o de cima ou de baixo? Qual linha? A linha 0 é essa daqui, certo? Esse aqui, o último, é em cima ou embaixo? Qual linha? 7. Essa aqui. Então, eu tenho que somar esses 4 min termos aí, né? Como é que soma? Já está tudo barrado lá, ó. Como é que soma? NAND. Bum, bota uma NAND aqui. F. Levanta a mão quem não entendeu o que é o decodificador. Levanta a mão quem não entendeu como é que usa o decodificador. Levanta a mão quem não vai assistir a gravação dessa aula e aí vai errar na prova. Muito bem. Muito bem, gostei de ver. Todo mundo ok? Pergunta. Lá no Teams... Eu acho que tá no YouTube, mas agora você me perguntando, eu acho que eu não botei o link da playlist no Teams. Eu vou conferir mais tarde, tá? Hã? Eu vou botar no Teams lá uma abinha daquelas, igual tá no plano da disciplina, igual os slides e tal, não sei o que, eu vou botar um com o link direto da playlist. Tá? Que aí facilita vocês encontrarem. A lista de exercício inventa um monte de funções aí e faz o que eu acabei de fazer repetidas vezes. Tô falando sério. Lá nos slides, inclusive, tem bons exercícios, tá? Faz aqueles lá também que são bons. Você poderia escrever essa função com decodificador 4 16? Decodificador o quê? 4 para 16?
Ué, 4 para 16 é trivial, não é? Não é só... O 4 para 16, ele não é assim, ó. 1, 2, 3, 4. Vou botar um enable aqui, tá? Porque agora eu vou considerar que tem enable. x0, x1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. É porque no fim das contas é A, B, C, D, as entradas e tem 16 saídas. Calma, não é isso que tem que fazer? Aí você tem que pegar quais linhas ali? Vai lá. 1, 2, 3, 4, 5. Não, aqui tá na sexta, né? Que a linha 5 é a sexta linha. O que mais? O que mais? Qual? Última e penúltima. Aí você soma isso aqui, né? Eu tô somando com o somador porque aqui eu não inverti, tá? Porque eu preguiça de desenhar as bolinhas. Mas você entendeu como é que faz. Não levanta o ruído, gente. Ali onde? Aqui? É, aqui normalmente eles já são invertidos. Se A for 1, esse cara aqui liga ou desliga? Exatamente. E o de baixo, liga ou desliga? Liga. Pegou? É isso que quer dizer a lógica negativa. Você liga com um 0 e desliga com 1. Dá um meio com nó na cabeça às vezes, tá? Tá todo mundo bem, gente? Max termos, como é que é? A lógica negativa implementa os max termos, exatamente. Exatamente. Só que você vê que não precisa ficar pensando em min termo, mas eu não sei fazer nada com max termos, mas isso aqui que a gente fez é os max termos. Tá? E aí, os max termos não tem que ser multiplicados? Olha a multiplicação zona aqui na... Quê? Não, é isso aí mesmo que tem que acontecer. É do jeitinho que tá aí. Todo mundo bem? Pergunta. O conceito de você criar uma outra foi justamente porque o senhor queria botar mais uma entrada. Certo? Não entendi. Pera aí, gente, não começa o ruído. Fala de novo. Justamente, você colocou mais uma. Mais uma o quê? A caixa preta. Mais uma onde? Por exemplo, você colocou Aqui eu usei duas, você tá falando? você usou um em cima e embaixo. Porque eu vi que precisava de duas, né? Você precisava de mais uma entrada, no caso, tá? Porque agora eu queria fazer a função de 4 entradas, uma função qualquer de 4 entradas. Só que, para evitar botar mais uma entrada, você usou o E, que é o enable. De qualquer forma, você já fez mais uma entrada? Você tem 4 entradas agora. Eu tô entendendo sua pergunta, mas olha só, presta atenção aqui, gente. Presta atenção aqui, a pergunta é relevante, é boa. Como é seu nome? Diego. Olha o que o Diego tá perguntando para mim. Professor, mas quando você fez o decodificador com o enable já não é uma quarta entrada? Ele é tecnicamente uma quarta entrada, mas ele não faz o que eu quero. Presta atenção. Quando eu quero fazer a função de 4 variáveis, eu preciso dessa tabela aqui, ó. A, B, C, D, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Nossa, peraí, vou ter que ser mais apertadinho. Zero, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Aí presta atenção na parada. Presta atenção aqui, isso é uma excelente pergunta, tá? Eu só ia passar batido, mas já que você perguntou. O que o enable faz? Pensa que o enable tá com aquela história de ativo baixo, tá? Que é o enable assim, ó. Enable barrado, tá? Quer dizer o seguinte, quando eu botar 0 naquele pino ali, imagina que eu estou usando o A como enable, tá? Seria o quarto bit. Quando for... Vamos lá, presta atenção. Quando for 0, nas saídas,
Tem 8 saídas, elas estão funcionando, mapeando cada uma esses mintermos, certo? Concorda comigo? Tem uma saída que produz para mim 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Opa, não. Isso aqui, porque só tem 8 saídas, né? Tem uma outra saída que produz 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vocês concordam comigo? E assim por diante? E o que está acontecendo quando eu boto 1 aqui? Eu não estou produzindo a parte de baixo da tabela. Eu estou produzindo 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. O enable não serve para produzir a parte de baixo da tabela aqui, ó. Eu não tenho saída suficiente para isso. Sacou? Para eu fazer a tabela inteira, quantas linhas eu preciso? 16. No decodificador de 3 para 8 com enable, tem quantas saídas? Tem quantas saídas? 8. Responde, vai, bora. Não é uma pergunta retórica, é uma pergunta mesmo. Eu tô perando. Com mais absoluto respeito, eu tô perando. Tô dando seu tempo. Hã? 3 entradas, mais o enable, com 8 saídas. É o 3 para 8. Tem quantas saídas? 8. É óbvio, né? 8. Para fazer a tabela de 4 variáveis, quantas linhas tem na tabela? Não, 16. Conta aí, ó. A tabela está desenhada aí. Quantas linhas tem aí? Sem enable. Quantas linhas tem nessa tabela aqui? Esquece o enable. Quantas linhas tem nessa tabela? 16. Quantas saídas tem aqui? 8. Tem saída suficiente? Não tem. Por isso você precisa de 2. Se eu pegar 2 desse aqui, que tem 8 saídas, quantas saídas eu tenho no total? Quanto que dá 8 mais 8? E quantas linhas eu preciso? Quantas linhas eu tenho na tabela? Aí, encaixou? Por isso precisa de 2. Então, no caso, se você fosse aumentar uma entrada, você teria que aumentar o número de saídas. Exatamente. Você pode fazer o decodificador de 4 para 8, com ou sem enable, não importa. Você pode fazer um decodificador de 5 para 32. Perdão. De 4 para 8, não. De 4 para 16, de 5 para 32. Nada te impede de fazer. O de 6 para 64. Nada te impede de fazer esses aí. Esse aqui é o número de linhas que ela consegue representar numa tabela verdade. Esse aqui é o número de variáveis que tem na tabela verdade que ela representa. Pensando assim nesse mapeamento de circuito com a tabela. Aceitou? Rapidão, antes disso. Como é seu nome? E se eu tivesse se eu só tiver decodificador de 3 para 8, tá? 8 saídas. E quiser fazer uma tabela de uma função com 5 variáveis, quantos decodificadores eu vou precisar? 3 vezes 8 dá quanto? 24. 2 elevado a 5 é quanto? Que é o número de linhas que tem numa tabela de 5 variáveis. 2 elevado a 5 dá quanto? Faz a conta aí. Fica comigo aqui, gente. Calma. Essa conta vocês precisam fazer rápido, tá? Quanto que é 2 elevado a 0? Concorda? Qualquer coisa elevado a 0 dá 1. Quanto que é 2 elevado a 1? 2. Concordou que dobrou? Quanto que é 2 elevado a 3? Perdão, 2 elevado a 2, que é o próximo, né?
Você concorda que dobrou? Quanto que é 2 elevado a 3? 8. Você concorda que dobrou? Quanto que é 2 elevado a 4? Quanto que é o dobro disso aqui? Bora, filho. É o dobro desse número que está aqui. 16. Tá? 16. Quanto que é o dobro de 16? Que é 2 à quinta, não é? Se você pegar 3 caras de 8 saídas, dá 24 saídas. Você precisa de 32. Vai dar para fazer? Sim? Eu preciso de 32. Eu preciso de 32. Eu tenho 24. Dá para fazer? Precisa de mais uma. Quanto que isso dá no total? Quantos decodificadores precisa no total? 4. Isso. 1 me dá 8, 2 me dá 16, 4 me dá 32. Certo? Aí 32 encaixa com o número de linhas que eu preciso fazer, 5 variáveis. Se eu tiver o de 3 para 8 e eu quiser fazer uma função de 6 variáveis, quantos eu preciso? 6 variáveis. Isso é o que você precisa treinar em casa. Olha aqui. Você já não sabe que o de 5 é 32? 2 elevado a sexta não é o dobro de 32? Quanto que é o dobro de 32? 64. Você precisa de 64 saidinhas, né? Então, beleza. Você sabe que você tem, vai lá nos decodificadores de 3 para 8, vai somando de 8 em 8, né? Então, um deles me dá 8. 2 me dá 16, certo? 4 me dá 32, não é? 8 me dá 64, você concorda? Você precisa de 8 caras. Essas contas de múltiplo de 2 precisam fazer rápido, gente. Se você ficar enrolando para fazer essa conta de múltiplo de 2 aqui, vai demorar para fazer qualquer coisa na prova. Tudo é continha de múltiplo de 2. Acelera. Aprende a contar logo. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 512, 1024, 2048, 4096, sei lá, eu só sei até aí. 8.100 e sei lá quanto. Aprende a contar essa ordem logo. Tipo, decora mesmo, tá? Decora rápido, continha de dobrar coisas. E andando em dobro, tá? E ao contrário também, tá? Dividindo por 2 também, tá? Pra você andar mais rápido. Tudo bem, filho? Isso que você precisa praticar em casa. Isso que vocês precisam entender que é, na hora que você tá aqui, eu tô tentando explicar alguma coisa pra você, eu tô tentando explicar, você não tá entendendo? É isso que você precisa fazer exercício em casa. É isso aí que você precisa fazer exercício em casa. Não é isso aqui ainda. Tudo bem? Você precisa ficar rápido na continha de múltiplo de 2 antes de ficar fazendo isso aqui muitas vezes. Porque se você ficar deixando para trás a coisa muito do começo, já não vai estar entendendo nadinha que está acontecendo. Tudo bem? Mas tenta acelerar, tá? E se precisar de ajuda, me procura monitor, procura outro professor. Tudo bem? Pergunta, pô. Quando tem só uma saída, como é que você representa? Como assim só tem uma saída? Aquela que você mostrou só 1, 0, 0, 0, 0, e você tem que representar com uma lógica. Não estou entendendo. Volta lá. Aqui? Ali, ó, tá 1, 0, 0, 0, 0, 0. E aí você... Aqui. É isso. Ah. Como é que você representa essa função aí? Essa função aqui? Eu não estou entendendo muito bem a pergunta, mas isso aqui, ela é o decodificador 1, 2, 3, com enable 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ela é essa saída aqui, ó. Se eu puser aqui, né, ABC... Pronto, aquilo lá é esse bit aí. Isso aqui significa o quê? A barra, B barra, C barra. Ele vai ser 1 quando for essa combinação e 0 no resto. E quando esse aqui é 1, aqui é 0, 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 aqui é 0 e aqui é 1. E quando esse aqui é 0, algum dos de baixo vai ser 1. Que eu não sei qual é, ele não se importa com isso. Então, se pedisse uma para representar essa função, você teria que usar todas as outras. Não estou entendendo. Se eu teria que barrar todas as outras se você usasse uma NAND. Não, calma. Tá, deixa eu ver se eu estou entendendo. Vem comigo aqui.
Eu estou te pedindo essa função, A barra, B barra, C barra, para implementar com o decodificador. Isso? Você vem aqui no decodificador, presta atenção, isso é uma boa pergunta. Né? Esse é o tipo de exercício que você consegue fazer em casa. Toda vez que você tiver esse tipo de pergunta, vira um exercício que você mesmo pode fazer e aí você... Esse é um excelente exercício, tá? Você acabou de inventar. Mas olha só, eu vou responder, óbvio, tá? Não posso deixar. Aquele professor cuzão, né? Não, você acabou de fazer, faz em casa. Tá? Não. Mas assim, e é esse tipo de coisa que é bom exercício que você tem que fazer em casa. Vocês sabem inventar bons exercícios já, tá? É que vocês não têm muita confiança em ir lá e falar, o que será que acontece com isso? O que acontece com isso? Que é o que você está fazendo. O que será que acontece com tal caso? E com tal... É isso aí que são os bons exercícios. Tá? Você perguntar isso e fazer exercício. Mas olha aqui. Se eu quero fazer essa função aqui, com o decodificador de 3 para 8, já está na forma canônica, não está? Se não tivesse, o que eu preciso fazer? Primeiro passo. Escrever na forma canônica. Tá? Esse já está. Aí, é A, B, C. Eu vou lá nas entradas, boto ABC e habilito o meu circuito. Esse cara aqui, ele já produz o min termo. A barra, B barra, C barra. Pronto, esse aqui é a saída, esse aqui é o F. Pum, direto, fiozinho. Mas, por exemplo, você fala que tem pergunta na prova que você precisa representar com NAND, por exemplo. Mas você conseguiria fazer uma função dessa com NAND? Com NAND? Essa daqui de cima? Olha aqui. Não é muito... Barrar todas as outras. Eu não estou entendendo o que seria, você está chamando de barrar todas as outras. A NAND, dessa daí, você conseguiu fazer? Calma, vamos lá. Não, com o decodificador ou com o NAND? O decodificador está aí. Sim, mas tipo assim... Se você não precisar usar NAND, você não usa. Se você não precisar usar alguma coisa, você não usa. Se eu falar para você, você pode usar martelo, chave de fenda e furadeira para botar um parafuso na parede de concreto. Aí o que você precisa de martelo? Não, mas você tem o martelo. Eu falei, você tem o martelo lá na ferramenta, mas se você não precisar usar, você não usa. Deixa lá quieto lá o martelo. Se eu falar para você, faz um negócio com decodificador e NAND, e você não precisar da NAND, você não precisou da NAND. Deixa lá. Não usa. Agora, se eu virar para você e falar assim, é para fazer um negócio com multiplexador e NAND. Multiplexador vou mostrar na aula que vem, porque agora já não deu mais tempo. Multiplexador e NAND, se você fizer um circuito com decodificador, aí você me zoou, né? Tá? Presta atenção numa coisa. Isso aqui, inclusive, é um comentário importante. Se eu falar para você, faz de tal jeito, e você não sabe fazer do jeito que eu pedi, mas você sabe fazer de outro jeito, faça. Porque se eu falar assim, eu quero esse circuito aqui, com multiplex e NAND, você fizer com decodificador e NAND, eu não vou te dar o ponto inteiro, porque você não fez o que eu pedi. Mas se tiver certo, a gente vai considerar alguma coisa. Então você não larga em branco a parada. Acerta a questão. Mesmo que não seja certinho do jeito que eu pedi. Beleza? Mas faça organizado, a coisa toda, de forma que eu saiba logo. Ele não sabe o que eu pedi, mas ele sabe alguma outra coisa. Porque no final das contas eu não quero saber exatamente se você sabe o que exatamente eu pedi. Eu quero saber se você sabe se virar. A gente também estamos tentando olhar isso. Todo mundo bem, gente? Todo mundo sacou a história de decodificador? Todo mundo bem? Então na aula que vem é multiplex e mapa de Carnot para a gente poder ir para a prova. Falou, bom descanso para vocês e até quinta-feira, gente.